E aí a gente vai continuar aqui no Notícia da Manhã, entrevistando os candidatos que disputam o governo do Estado, os candidatos majoritários. Estão passando por aqui também os candidatos que disputam as 2 vagas do Senado. Hoje vamos conversar com o candidato Fábio Sérvio, que é do PSL e disputa o governo do Estado do Piauí. Bom dia, candidato. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia. Bom dia aos piauienses. Nós temos 2 minutos de entrevista e eu queria... E ele já olhou para o relógio para cronometrar, viu, Elivaldo, aqui para saber se o tempo será cumprido. E será, candidato, Com lhe certeza. garanto, rigorosamente cumprido. Bom, e por que o senhor, que vem da iniciativa privada, se considera preparado para administrar o Estado do Piauí? Pela experiência, pela vontade, pela coragem. A gente não silenciou nos últimos anos, Nádia, diante do que a gente viu errado no Estado do Piauí. Sem imunidade parlamentar, sem estar envolvido com política, e é preciso deixar claro que hoje eu sou um político, mas até o início dessa eleição eu não tinha, até me filiar ao partido, até conversar com Jair Bolsonaro e fechar com ele a candidatura ao governo do Estado, eu não tinha militância partidária nenhuma, foi a primeira vez. Essa coragem, essa força, a gente denunciou, por exemplo, em 2011 e 2012, Elivaldo, o maior escândalo de grilagem de terras do Estado do Piauí. Como empresário do setor de comunicação, como profissional de comunicação, como nós aqui somos. No momento que todo mundo silenciou diante disso. Isso gerou, inclusive, uma investigação internacional, gerou bloqueio de vários hectares de terra. Fiz um trabalho muito importante com os advogados na época, gente séria, gente honesta. E isso sem questão política nenhuma envolvida, né? Já são mais de 5 anos nessa questão. É porque eu quero dar minha contribuição para o Estado. O que um governador do Estado faz? O governador do Estado ele é um maestro de uma orquestra. Ele, claro que é evidente, ele não tem que tocar todos os instrumentos, mas ele tem que conhecer a partitura e tem que dar o ritmo. E nos últimos anos, o ritmo que se deu ao governo do Estado do Piauí foi um ritmo lento, foi um ritmo voltado simplesmente para atender aos interesses dos políticos, que, por sinal, Nádia, Elivaldo, hão de concordar comigo os telespectadores, são os mesmos toda vez. Não há uma renovação política no Estado do Piauí. A renovação política dessa eleição é representada pela nossa candidatura no Estado do Piauí, foi o que de novo surgiu, né? Nós temos o Wellington Dias, que é candidato ao governo do Estado pela 4ª vez e tem uma carreira política de 25 anos. Nós temos o doutor Pessoa, que já é político há muito tempo, né? Já é deputado há um bom tempo. Nós temos o Luciano, que herdou o mandato do pai dele, que herdou o mandato do tio-avô dele, que são 60 anos de Assembleia Legislativa. Nós temos o Elmano Ferrer, que também já foi prefeito de Teresina, que já teve sua oportunidade, que já demonstrou como é que trabalha. E, praticamente, quem é o novo nessa eleição? Quem é que surgiu como novo, né? Então, assim, eu acho que é preciso renovar para que a gente não cometa os mesmos erros e podemos até não acertar 100%, mas certamente a gente não vai cometer os mesmos erros dessa classe política. Já que o senhor falou na questão da terra, inclusive fruto de denúncia ainda há 5 anos atrás, o Censo Agropecuário comprovou que o fenômeno da concentração fundiária no Piauí está ainda muito presente. Se eleito, o que o senhor pretende fazer para quebrar essa tendência? Elivaldo, nos últimos anos, a reforma agrária no estado do Piauí gerou um total de 33 mil títulos de terra no estado. Se fizer uma revisão hoje da titulação da reforma agrária, você vai fazer sobrar aí 3.500 títulos de terra de gente que, na verdade, ocupou o espaço, foi lá, já saiu ou vendeu a terra, quer dizer, perdeu o direito, né? Então, nós temos 3.500. Não falta terra no estado do Piauí. Nós não temos dificuldade para isso. Reforma agrária, por exemplo, no estado do Piauí está resolvido. O que a gente precisa é promover o empreendedorismo, o desenvolvimento, inclusive no agronegócio. É isso que está faltando no estado. E quando o senhor fala em empreendedorismo, eu imagino que as suas propostas para a geração de emprego também passam pelo incentivo ao empreendedorismo. Sim, e em outras atividades que possam, inclusive, atingir os jovens que precisam entrar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Eu vejo, por exemplo, muita mentira sendo falada nessa eleição. Se fala do desenvolvimento do agronegócio no estado do Piauí. Muito bem. Se desenvolveu nos últimos anos, foi sem a participação nenhuma do governo do estado.
Os últimos governadores do estado, a única coisa que fizeram foi criar problema para o agronegócio no estado do Piauí, vender facilidade e cobrar, vender dificuldade e cobrar facilidade. A única coisa que aconteceu. A gente precisa, Nádia, como é que o estado do Piauí sai desse marasmo, dessa dificuldade que ele se encontra nos últimos anos? Vamos imaginar que o estado do Piauí é uma empresa que tem um orçamento de 11 bilhões de reais. Esse é o orçamento do estado hoje. Quanto é que se aplica para o desenvolvimento? Quanto é que se investe no estado? Praticamente nada. Para resolver a maioria dos problemas do estado do Piauí, era preciso fazer sobrar 10% do orçamento. Aí evitaria, por exemplo, essa coisa que o Wellington Dias fez, de sair pegando empréstimo tudo quanto é canto. O que o Wilson Martins fez, de pegou empréstimo lá atrás, ao invés de contratar, conveniar com o governo federal, ele endividou o estado também, tirou empréstimo do Banco Internacional para fazer a duplicação da 343 e o rodoanel de Teresina. E o senhor acha que isso pode dificultar uma futura administração? Já está totalmente em dificuldade. O estado do Piauí hoje tem um déficit de 55 milhões mensais com a Previdência, paga um arrolamento de dívida de cerca de 40 milhões de reais por mês, são 90. Quando você soma isso ao desperdício e à corrupção que existe no estado do Piauí, você perde pelo menos 20, 30% do orçamento, que a gente está falando de 3 bilhões de reais. Semana passada o senhor defendeu, estava até presente na entrevista, a formação de uma frente de oposição ou uma articulação melhor das oposições do Piauí. E agora há pouco o senhor fez críticas a candidatos que já estão aí em campanha, na oposição também, como o doutor Pessoa, Elmano Ferrer e Luciano Nunes. Como é que o senhor pretende unir a oposição? Na verdade, eu não fiz uma crítica, eu coloquei a realidade. Né? Porque, assim, tem 3 tentativas nessa eleição. Tem uma tentativa, Elivaldo, de conquistar o eleitor pelo fato de ser novo. E eu estou sendo muito claramente, novidade na política, a nossa candidatura. Isso não desmerece ninguém, é apenas uma correção de verdade no processo. O outro fator é a questão do posicionamento dessa eleição. Quais são as posições de cada um? Não fica claro na eleição, Nádia, nos últimos anos, quais são os posicionamentos dos políticos piauienses. Essa é uma eleição não só de questões administrativas. Quando a gente vê um eleitor, como eu assisti ainda há pouco, dizer que o que é que o político fale é verdade. Qual é a verdade que o eleitor quer ouvir? É isso. É a posição de cada um. Ele quer fazer um comparativo de valores pessoais, do que cada um defende, do que cada um fez, do que cada um se dispõe a fazer. Mas nesse momento existe uma estratégia de oposição, de uma união maior para tentar levar a eleição para o segundo turno? Olha, eu acho que deveria haver uma estratégia de Piauí, de estado do Piauí. Lá no Ceará, em 1986, o Tasso Gereissati, independente de questão partidária, Tasso Gereissati, ele conseguiu provocar uma ruptura no estado. O PIB do Piauí, naquela época, era o mesmo do Ceará. Por que essa ruptura aconteceu? Porque o setor produtivo, indústria, comércio e o agronegócio do Ceará naquela época, entendeu que o estado estava sufocando, o governo estava sufocando o desenvolvimento do estado. O Tasso Gereissati, eu tenho 39 anos, Tasso Gereissati eu acho que teria 34, 35 anos. E assumiu o governo do estado. E provocou essa ruptura. Se fosse qualquer outro ligado à política, com as amarras que existem hoje, não tinha conseguido provocar essa ruptura. É preciso provocar essa ruptura no estado do Piauí hoje. Então, o que significa essa ruptura para o telespectador, o eleitor que nos vê, ficar bem claro. Não dá mais para aceitar indicação política aos cargos de secretário. Não dá para aceitar mais uma ocupação da máquina do Estado que incha a cada ano. E o senhor cortaria secretarias? Total. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Nós temos o DR, Secretaria das Cidades, Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, e CETRANS, fazendo a mesma coisa no estado do Piauí. Qualquer um que pegue hoje o Diário Oficial do Estado vai ver que tem coordenadoria fazendo calçamento no Piauí todo. Números, inclusive, alarmantes. 10 milhões de reais numa cidade de 6, 7 mil habitantes, o que é suficiente para fazer 70 mil metros quadrados de calçamento. 70 mil metros quadrados de calçamento, Elivaldo, numa cidade pequena, é calçar a cidade inteira. Então, o que está acontecendo no estado do Piauí? Nos últimos anos, isso se agravou. O que eu acho, eu não tenho nada contra o Wellington Dias. O que eu acho, Nádia, é que ele provocou uma situação no estado do Piauí
que só era vista na época dos antigos coronéis políticos. Ele pegou toda uma classe, ninguém tem mais ideologia. Quando eu tenho do lado do PT, o PSD, quando eu tenho do lado do PT representantes que deveriam ser oposição, tem algo errado. A população precisa entender o seguinte: político não anda ao lado de político se não for por interesse. Eu queria só... rapidinho. Então, pode continuar, Livaldo. Eu queria só inserir o tema da segurança, por causa do então, por favor, por causa do Jair Bolsonaro, inclusive, porque tem esse palanque nacional. Fica à vontade. Eu também ia falar o mesmo assunto, Nádia. A gente só tem 2 minutos agora. Então, vamos lá. Tá pertinho, né? Na segurança, o candidato a presidente do seu partido, não é Nádia, tem sido muito polêmico, incisivo na forma de combater a violência. É o pensamento que também se traduz na sua plataforma de governo? Sem dúvida. Em primeiro lugar, eu queria dar aqui o meu recado para os policiais militares e policiais civis do estado do Piauí. São heróis. Resolver problema da segurança pública. Como é que a gente faz? Não, vamos pegar o estado do Piauí. Primeiro ponto, dinheiro. Orçamento do estado nos últimos anos, insuficiente. Deveria ser 1 bilhão, o Wellington Dias destina 600. Dos 600, 400 milhões são consumidos pela Folha. Sobraria, por incrível que pareça, 60 milhões para investimento e policiamento. O que é isso? Nada. Não tem nem câmara de segurança nas ruas de Teresina. Então, precisa readequar o orçamento para a segurança pública. E é preciso lembrar que sem segurança pública não tem nada. Não tem educação, não tem saúde, não tem desenvolvimento econômico. Eu cheguei lá no Mercado Central ontem, a primeira coisa que vieram me questionar foi segurança pública. Outro problema é um problema de nível nacional. Aí vem a questão de Jair Bolsonaro, o excludente de ilicitude. O policial militar hoje, no estado do Piauí, se ele for numa operação e matar um bandido, quem vira bandido é ele. Então, tem que proteger o policial. Como é que funciona nos Estados Unidos? É o confronto. Não dá mais. E tem um tipo de violência que não está sendo discutida, Nádia, aqui no estado do Piauí, que é a violência rural. Nós temos a violência urbana e temos a violência rural. Então, quem está me ouvindo aqui, que está nos assentamentos de terra, por exemplo, o que está acontecendo nesses assentamentos? Crime organizado, pista de pouso clandestina para tráfico de drogas, crianças sendo induzidas à marginalidade. O que o estado do Piauí fez para combater isso nos últimos anos? Nada, Nádia. Nada. Obrigado, agradeço. 12 minutos, contou aí? Deu certinho? Deu certinho. Então, bom, que bom. Tempo esgotado aqui para o candidato do PSL, Fábio Sérvio, que estará conosco no debate da segunda-feira aqui da TV Cidade Verde, com os candidatos ao governo do estado. Queria agradecer pela entrevista. Eu que agradeço. Notícia da manhã. Bom dia. Bom dia, bom dia.